Em junho, comemorou-se o Dia Mundial de Prevenção de Quedas em Idosos. A data é um alerta à população sobre um problema que já pode ser considerado uma das principais causas de morte entre os idosos. É um assunto que ele é muito importante, sendo que 30% das pessoas com 65 anos ou mais, elas caem ao menos uma vez ao ano. Então são 5 milhões de idosos caindo todo ano, e que traz complicações muito sérias e muitas vezes desconhecidas também pela população em geral. Dentre diversas complicações, como fraturas, pode acontecer inclusive morte. 50% dos idosos, no ano seguinte à hospitalização, em função de quedas, eles podem chegar à morte. E isso é um dado bem alarmante também. O mais bacana é que medidas simples podem ser tomadas. 70% das quedas nos idosos acontecem dentro da própria residência. Por isso, algumas dicas são fundamentais e a principal delas é manter um ambiente 100% plano, sem nenhum tipo de rampa e nem degrau. Outras dicas importantes são evitar tapetes ou, se preferir, tapetes emborrachados ou antiderrapantes, né? Corrimão em todas as escadas, né? E faixas antiderrapantes nos degraus e barras paralelas dentro do box e ao lado do vaso sanitário. Na cozinha, tentar evitar os equipamentos, os utensílios, né? Os objetos, os alimentos mais próximo da mão e não no alto para ter que subir em escadas, subir em bancos, essas coisas. Outro fator importante é a prática de exercícios físicos de força e resistência. O fortalecimento muscular pode impedir muitas quedas, além de proporcionar um estilo de vida mais ativo e independente. Exercícios simples são excelentes e podem ser feitos em casa mesmo. Primeiro, cuidar da saúde muscular, né? As pessoas esquecem, é muito comum hoje em dia, até quando se fala em quedas, lembrar mais da osteoporose, da saúde óssea e esquecem do principal responsável pelo equilíbrio no organismo, que são os músculos. Normalmente as pessoas associam o músculo à estética, né? Muito mais à academia, ficar bonito, e esquecem da importância dele na saúde e no equilíbrio. Isso no envelhecimento se torna ainda mais importante. Por último, e não menos importante, é o cuidado com a alimentação, que deve ser balanceada, mas principalmente rica em proteínas, que são as responsáveis pelo fortalecimento muscular. Então, abuse de alimentos como ovos, laticínios, lentilha, grão de bico e carnes vermelhas. Essas dicas não são apenas para os idosos, mas sim para todos que convivem com eles. Não se esqueçam que os acidentes também provocam alterações comportamentais, pois após uma queda, o idoso pode ficar com medo de cair novamente e, por isso, evitar o convívio social e até mesmo atividades de lazer. E o senhor gostou das dicas? Gostei. Vai usar? Vou usar, né? Tem muitas dicas aí. Esse exercício, musculação das pernas, que pode ser feito em casa, é interessante. E tirar tapete do caminho, à noite principalmente, ter uma luz. Eu uso muito lanterna, tanto eu como minha mulher, ao invés de ter luz, nós usamos uma lanterninha, para não incomodar os outros, não ficar muito claro. Isso eu faço há muitos anos. As barras, por exemplo, eu já tenho instalado nos meus banheiros, e no chuveiro. O vidro do box que ele falou para tirar, para quando cair não se machucar, usar cortina, isso tudo eu já faço. Olha, eu gostei muito que nós temos que estar fortalecendo os nossos músculos e também na parte da alimentação. Então precisa do exercício físico e também de uma alimentação saudável. Naturalmente está tendo algumas orientações quanto à prevenção, não só em casa, como também em todos os lugares que a gente anda. É importante porque sabemos que muitos idosos e mesmo qualquer pessoa pode cair e para evitar isso temos que ter essas orientações. E
quem quiser saber mais a respeito dessa campanha de prevenção de quedas em geral, existe um site, que é o www.prevençãodequedas.com.br, o prevenção sem o C cedilha e sem o tio, e lá tem justamente muitas das dicas que estão aqui na casa, em termos de alimentação, de exercícios físicos e outras dicas que podem ajudar, inclusive com uma casa simulada que você vai passando pelos ambientes e vendo quais são as principais dicas para reduzir as quedas. www.prevençãodequedas.com.br.